Oi, gente linda, gente amada. Tudo bem com vocês? Comigo tudo bem. Graças a Deus. Feliz da vida com Jesus por mais essa oportunidade. Quando paramos para pensar em algo construtivo, que de alguma forma vai mudar alguma coisa ao nosso redor, ou mesmo uma outra direção que queremos dar à nossa própria vida, precisamos estabelecer estratégias que tornem isso possível de alguma forma. Desde muito cedo, nós temos grandes sonhos de realizações, desejos de coisas boas, e tudo isso nos dá força e ousadia para lutar. Na medida que vamos crescendo, vamos enxergando essa necessidade. À luz da palavra de Deus, podemos enxergar exemplos grandiosos que nos mostram princípios que, se seguirmos, podemos alcançar com sucesso todas essas metas. Precisamos primeiro examinar o grau de dificuldade daquilo que queremos fazer e a maneira certa de enfrentar. Precisamos analisar e entender qual será o primeiro passo a dar. Normalmente, quando percebemos necessidade de mudança, é porque algo está errado e precisamos modificar, às vezes mudar radicalmente nossas atitudes para que haja resultado positivo no futuro. Precisamos nos certificar que, para atingir o alvo, a atitude tomada hoje precisa ser com precisão, com muita responsabilidade, né? Eu gosto muito de lembrar Neemias, aquele rapaz lá da Bíblia que tem uma história maravilhosa. Era o copeiro do rei Artaxerxes. Em Neemias 6, mais precisamente no versículo 3, fala algo precioso que aprendemos muito sobre estratégia. Quando ele ficou sabendo que Jerusalém continuava assolada, que seus muros continuavam derrubados, resolveu tomar uma atitude em relação a isso. Trabalhar em favor da libertação de seu povo que sofria, na maioria escravizado e sem saída. Não só os muros estavam derrubados, como o povo era obrigado a entregar suas filhas aos estranhos, dar elas em casamento com os estranhos, com os estrangeiros, e muitos deles eram dados como escravos, em pagamento de terra, comida, eram penhorados como se fosse um objeto, até que surgisse uma saída. Assim que os inimigos daquele povo viu que Deus havia compadecido e tinha levantado alguém para lutar em favor daquele povo, começaram a programar formas de não deixar que nada daquele projeto de Deus pudesse acontecer. Muito normal, né? Toda vez que buscamos uma saída para os nossos problemas, toda vez que nós queremos dar um passo à frente, somos cercados pelo nosso inimigo que quer tirar nossa força, quer tirar nossa esperança, quer tirar nossa fé. Maquinaram muitas formas de manter aquele povo oprimido em suas mãos. Para isso, precisava derrotar o seu líder, que naquele momento era Neemias, que Deus tinha levantado. Mas Deus deu estratégia a Neemias. Sua sabedoria fez com que ele mantivesse o foco. Quando maquinaram encontros para lhes fazer o mal, esse homem de Deus simplesmente respondeu: estou executando um grande projeto, não posso parar. Por que pararia esse projeto para ir ter com vocês? Quantas vezes estamos vivendo em ruínas, a vida espiritual, o casamento, a família, as finanças, tudo de mal a pior, Tudo de maneira que aos nossos olhos são irreparáveis. Aos nossos olhos não tem solução. E Deus começa a nos falar de reconstrução, de estratégia para levantar os muros. O Senhor nosso Deus quer restaurar os muros que protegem nossa vida e nossa alma. Ao perceber nossa decisão, com toda certeza haverá levantes, assim como foi com Neemias. Haverá inúmeras dificuldades. Se Neemias tivesse olhado para si mesmo, ele não teria saído nem do lugar.
ficaria ali lamentando e vivendo sua tristeza e angústia pelo que estava acontecendo, sem nenhuma reação positiva que desse oportunidade de Deus agir em sua vida em favor daquele povo. Para as coisas acontecerem na nossa vida, a primeira coisa, o primeiro passo é querer, estar disponível, né? E Neemias estava disponível. Em primeiro lugar, ele quis. Ele queria deixar Deus usar a sua vida. Eita, que coisa fantástica, maravilhosa estar disponível, né? Assim como Neemias estava naquele momento, deixar-se gastar na obra de Deus, deixar-se ocupar pelo nosso Deus. É aí que começa tudo. É aí que começam as mudanças, a reconstrução. Deus não quer que fiquemos ocupados só com os nossos afazeres, para reconstruir nossa vida espiritual, reconstruir nossa casa, nossa família, nosso casamento, nossas finanças e tudo que tira nossa alma da escravidão. Assim como ele tornou Neemias governo, de Jerusalém, era responsável por aquele povo, ele quer também fazer-nos governos dentro da nossa casa, da nossa família, servindo a Ele, na obra dEle, na casa dEle. Quisera Deus que todo homem da terra estivesse ocupado na grande obra dEle, assim como Neemias, que estivesse ocupado na seara dEle, que estivesse dedicando a vinha dEle. É necessário querer. O primeiro passo para a conquista é querer. Precisamos querer algo novo de Deus em nossas vidas. O segundo passo é a fé. É uma palavra tão pequena, mas que muda tudo, traz os resultados, até mesmo aqueles que já quase desistimos. Às vezes queremos desistir pelo tempo de espera, pelas dificuldades, pela opressão, pela voz do inimigo que diz o tempo todo que não vai dar certo, que não vamos conseguir. Não podemos acreditar nas mentiras dele. Vai ter mudança sim, vai ter bênção sim, vai ter vitória sim, vai ter reconstrução sim, vai ter restauração sim. Nós podemos, nós cremos, nós tomamos posse desde que o Senhor nos prometeu estar conosco através do Espírito Santo. Vai ter vida no altar sim, vai ter família restaurada sim, vai ter casamento restaurado sim, vai ter filho obediente e temente a Deus, vai ter vitória financeira sim. Se temos a promessa, com certeza teremos também a resposta. Deus é fiel. Neemias não foi pela sua força e sabedoria, mas pela força e sabedoria do nosso Deus, que até hoje é o mesmo e sempre será. Foi, é e será eternamente. O segredo é crer. Se crermos, veremos a glória de Deus, assim como o Senhor Jesus nos disse, Terceiro lugar é a humildade. É reconhecer que o homem de si mesmo não é nada. Quem somos nós para resolver nossa vida, para sermos donos de nós mesmos? A palavra do Senhor nos afirma que somos de Deus, não somos de nós mesmos, precisamos da total dependência de Deus. Foi preciso que o rei liberasse Neemias, dando liberdade para agir no que fosse necessário. Ele recebeu das mãos do rei uma carta assinada pelo rei para qualquer eventualidade, para o caso de alguém vir questionar suas atitudes em relação àquela obra, estava legalmente autorizado a fazer o que fosse preciso. O Senhor hoje nos convida, Ele está nos incentivando a mexer em tudo que estava parado, em tudo que for preciso para mudar o nosso estado de escravidão para total liberdade. Temos uma carta escrita pelo nosso Deus que se chama Bíblia Sagrada, que nos dá a liberdade de agirmos em Teu nome onde quer que estivermos. Nessa carta está tudo escrito, como agir, como consertar o que o nosso inimigo tem estragado, tem destruído, tudo que ele transformou em ruínas na nossa vida. É um manual de instruções para todo aquele que deseja vencer. Estratégia de aprendizado eterno que nunca mais vai sair da nossa lista de prioridade.
Nela ensina como fechar as brechas para não haver surpresa. Neemias não só levantou os muros, como também colocou as portas e dava ordem a serem trancadas. Tinha grandes trancas, grandes traves. Estavam ali para o caso de um ataque inesperado. Precisamos rever nossos muros, fechar as brechas. Não podemos deixar sermos surpreendidos. Humildade para reconhecer nossas fraquezas, mas confiar em um Deus que é a nossa maior fortaleza, a quem podemos recorrer em todo e qualquer momento. Isso é muito necessário. Humildade é isso. É entender que o chamado é de Deus, a capacidade é de Deus, a vontade é nossa. Isso é caminhar de acordo com a vontade do Senhor. Em quarto lugar, nós vemos que Neemias teve determinação. Neemias estava determinado a fazer aquela obra que iria garantir a segurança e liberdade do seu povo. Houve perseguição, houve distorções dos fatos, falaram mentiras, caluniaram, houve cilada, levante, todos os tipos de situações que alguém que não estivesse revestido da capacidade e coragem de Deus teria desistido. Mas ele não olhou nada disso. Antes confiou em Deus e foi em frente. Ele tinha todos os motivos para desistir, mas negou-se a isso. Ele tinha um objetivo e estava a fim de lutar por ele. Quantas vezes iniciamos algum projeto que sabemos que vai ser bom, que tem tudo para dar certo, mas desistimos na primeira dificuldade, paramos no primeiro obstáculo. O comodismo, a nossa zona de conforto nos impede de ir para frente, porque tudo nos custa trabalho e dedicação. Perdi a vontade. Tá tudo tão difícil, desanimei. Isso aqui não tem jeito não, isso aqui não é para mim não. Esquecemos que a maioria das coisas que podemos fazer não depende de vocação, e sim de dedicação. A força que nós precisamos não está nos nossos braços. Quantas vezes o Senhor tem nos provado isso? Ela só vem de uma fonte que é Deus. Enquanto ficarmos confiando em nós mesmos, seremos frustrados, incompetentes, inseguros, derrotados, seremos perdedores. A misericórdia e graça de Jesus na nossa vida é infinita. Se não fosse por esses detalhes, já teríamos desistido de ter uma vida abençoada, uma família feliz, uma vida financeira abundante por pura preguiça de buscar conhecimento, de obedecer a palavra de Deus. O Senhor Deus fala lá em 2 Crônicas que o povo dele perece por falta de conhecimento. E olha que palavra verdadeira, que fala conosco todos os dias, quando queremos recolher na nossa zona de conforto e não sair em busca de mais nada. Tá bom daquele jeito, daquela forma tá tudo ótimo, porque estamos quietos, não precisamos nos movimentar. Precisamos ser como Neemias, que buscou o consentimento do rei e tomou posse da autoridade que a ele foi dada pelo relacionamento e testemunho de sua vida ali. Ele conquistou essa oportunidade de ir lá consertar aquilo que estava errado, de livrar o povo dele, das garras do inimigo. Não olhou as dificuldades, mas olhou a necessidade de se colocar a serviço daquele que mudaria a história do seu povo, que era Deus, naquele momento trabalhando em favor daquele povo. O quinto ponto é foco. Neemias tinha um propósito, estava focado na libertação do seu povo dos malfeitores. Enquanto ele não alcançasse seu objetivo, não iria parar de lutar. Passou pelas dificuldades aparentes, aquelas que estavam visíveis, ele venceu, foi buscando força em Deus para vencer. As que ele não conseguia discernir por si mesmo, ele orava e jejuava e Deus conduzia, dava estratégia. Estreitar o relacionamento mais íntimo com Deus através do jejum e oração. Precisamos batalhar através da palavra de Deus pela nossa pátria futura, a Jerusalém de Deus, em todos os momentos. O nosso foco é lá.
Mas enquanto estivermos aqui no meio da peleja, não podemos desistir dos propósitos de Deus, para que possamos experimentar as suas bênçãos já nesse tempo. Não é desejo de Deus que vivamos em extrema pobreza, em situações embaraçosas que nos impedem de receber as bênçãos espirituais e materiais, e que podem até colocar nossa salvação em risco. Não é isso que o Senhor Deus tem para nós. Todas as vezes que deixamos de olhar para Deus e começamos a olhar o mundo, perdemos nosso foco. Lembra de Pedro que começou a caminhar sobre as águas olhando para Jesus? Aí bem lá no meio, ele perdeu o foco. Ele começou a olhar para as águas e parou de olhar para Jesus e ele estava afundando. Se não fosse as mãos do Senhor Jesus, o que teria sido de Pedro no meio do mar? Assim somos nós na nossa luta constante, no mar da vida, onde as ondas crescem, elas abaixam, tornam a crescer, e vamos nessa peleja. E cada vez que perdemos o nosso foco, fica mais distante a conclusão do nosso objetivo. Que possamos pensar nisso e trazer para a nossa vida, para a nossa realidade, este comprometimento com a palavra de Deus, que garante a nossa vitória em tudo aqui na terra, já neste tempo, e também a vitória final com Ele na glória. O nosso desejo, o nosso foco, a nossa fé precisa estar no Senhor, que é o autor e consumador de todas as coisas. Nós precisamos pensar com convicção que já é nosso, que está em nossas mãos. Aquilo que sonhamos, que está de acordo com a vontade de Deus, que está nos projetos de Deus, vai acontecer. Mas precisamos dar esses 5 passos, chegarmos à nossa vitória e, por fim, a vida eterna. Senhor, nos conceda força, coragem, nos conceda uma visão daquilo que almejamos, daquilo que nós queremos, e que nós consigamos coragem suficiente para lutar pelos nossos objetivos a cada dia e, por fim, estar com Ele na glória. Um grande abraço. Que Deus nos abençoe.